Pois é, amanhã a sessão será retomada, quarto dia de julgamento, com o voto do ministro Fux já na parte da manhã, e amanhã uma sessão, então não terá a sessão na parte da tarde, né, depois do recesso para o almoço. A gente vai trazer naturalmente as informações que indicam a possibilidade de divergência do ministro Fux. Daqui a pouco a gente vai trazer esses detalhes. O Roberto Mota já está com a gente? Deixa só, tá bom, então daqui a pouco o Mota vai trazer também suas análises e comentários. Eu vou voltar com o Luiz Felipe Dávila, porque havia, né, Dávila, uma impressão de que poderia haver algum tipo de reflexão do ministro relator em relação às muitas alegações que foram feitas pelas defesas dos réus. E antes de proferir o seu voto, o ministro relator rejeitou justamente todas as alegações que foram feitas pelos advogados. E aí havia, inclusive, a possibilidade de que ele reconhecesse algum pleito feito pelos advogados, alguma reivindicação, algum apontamento. Mas não, o ministro relator rebateu ponto a ponto, refutando qualquer tipo de alegação feita pelos advogados dos réus. Estava tudo dentro do roteiro? Aquilo que você esperava se confirmou? Aqueles otimistas ou pessimistas, depende da maneira como cada um olha esse julgamento, mas aqueles que apontavam para a possibilidade de uma surpresa, um ajuste no voto do próprio relator, isso não se confirmou, né, Dávila? É verdade, Canhato, mas o voto do ministro Alexandre de Moraes não foi nenhuma surpresa para mim. Afinal de contas, é um voto político embasado na narrativa da Procuradoria-Geral da República, que, ao não ter realmente materialidade robusta para acusar o presidente da República de tramar contra o Estado Democrático de Direito, criou uma narrativa dessa concatenação de fatos, acontecimentos desde 2021, como se desde 2021, muito antes das eleições, já se pensasse em dar golpe de Estado, como se o presidente entendesse que ia perder a eleição, que era preciso fazer alguma coisa para salvar o país de entregar novamente ao PT. Então, essa tese me parece uma tese completamente descabida. Nós precisamos olhar para os fatos. Sim, é verdade que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao sistema eleitoral, fez críticas ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral. É verdade. E, aliás, ao meu ver, críticas infundadas. Mas achar que isto já era o início de uma trama de um golpe de Estado é criar uma narrativa e não se atentar à materialidade que é preciso existir para poder incriminar uma pessoa disso. Então, foi sim uma narrativa política, um voto político que, na verdade, desconsidera a ausência de materialidade para justamente focar na narrativa, e numa narrativa que pode até fazer sentido no enredo, mas ela não faz sentido no que nós chamamos da ordem jurídica, do Código Penal, da Constituição. Nada disso faz sentido, mas foi um voto político baseado na narrativa política da Procuradoria-Geral da República, e é isso o que nós esperávamos do voto do relator. Pois é, inclusive é preciso considerar os muitos slides, materiais que foram exibidos pelo ministro relator. E, em dado momento, o ministro Flávio Dino questiona sobre uma foto que teria sido apresentada, que foi projetada ali na sessão. E aí o ministro Dino pergunta se esse material estava nos autos. E o ministro relator disse que não, que aquela foto não estava nos autos, que ela tinha sido perdida nas muitas mensagens trocadas no Zap. Trago essa informação para ilustrar justamente reivindicações que foram feitas por advogados nas alegações de materiais que não teriam sido juntados nos autos, e aí foram questionados justamente durante o julgamento. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque quando se fala em tese e os crimes imputados aos réus, é preciso lembrar da abolição do Estado Democrático de Direito, que tipifica a tentativa de abolir o regime democrático por meio de violência ou grave ameaça. Por que eu trago essa informação? Porque a tese defendida conecta, então, todas essas reuniões, essas discussões
ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Como se toda aquela preparação indicasse que o grande finale fosse os atos do dia 8 de janeiro. Então, essa tese só para em pé quando você acaba conectando ao 8 de janeiro. Mas não me parece que o 8 de janeiro tenha sido o que foi discutido por alguns integrantes do governo. A tese só para em pé quando há essa conexão com o 8 de janeiro, né, Beraldo? Pois é, Canhete, você sabe que essa dúvida, que não é só sua, é minha e de tantas pessoas, ela seria mais facilmente esclarecida se nós tivéssemos, por exemplo, as imagens que foram captadas pelas câmeras do prédio do Ministério da Justiça. E aí a gente se lembra que o ministro da Justiça, que por acaso na época era o atual ministro do STF, Flávio Dino, essas imagens foram perdidas sem nunca terem sido vistas. E eu tenho que me lembrar da declaração do próprio ministro à época, dizendo, quando cobrado para apresentar essas imagens, dizendo que, puxa vida, o nosso sistema de imagens é feito para apagar a cada não sei quantos dias as imagens captadas. E aí a gente não se deu conta de que seria importante guardar essas imagens e elas acabaram deletadas, acabaram apagadas. Olha, uma manifestação como essa, vindo de um ministro da Justiça, que tem um histórico, não apenas como governador, mas de atuação no âmbito do judiciário, deveria ter sido causa para demissão. Afinal de contas, o governo, já naquele momento, estava ali preocupadíssimo porque ele havia sido vítima de uma tentativa de golpe. Caso o ministro da Justiça sequer consegue manter provas, material fundamental para a avaliação daqueles eventos, deveria ter sido demitido, mas não. Ele foi promovido, foi indicado ao Supremo Tribunal Federal, cargo que exercerá até os 75 anos de idade. E como se não bastasse o seu envolvimento direto no 8 de janeiro, ele se coloca na posição de julgar o que aconteceu ali, essa chamada trama golpista, sem se dar por impedido. Posição aprovada, endossada e aplaudida pelos seus pares. Então, o que é razoável, aquilo que nós, brasileiros comuns, que não somos essas ilustres figuras tão profundas, conhecedoras da Constituição e defensores da democracia brasileira, nós somos pessoas comuns, mas é impossível ignorar o mau cheiro que sai do Supremo Tribunal Federal diante desse julgamento. E eu termino, Canhato, perguntando o que é a tão falada democracia. O que é esse Brasil democrático, esse Estado democrático de direito? O que ele é? Quer dizer, o que de fato foi atacado? O Brasil democrático, a nossa democracia, é composta por 3 poderes: presidente da República, pelo Judiciário, que tem acima dele o Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado. Então, de que forma esta grave ameaça foi feita? Ela foi feita a quem? E uma coisa é eu estar na arquibancada xingando o juiz, xingando um jogador. Outra coisa é eu me colocar cara a cara com o juiz e fazer uma ameaça à vida do juiz ou à integridade física do juiz. São coisas completamente diferentes. Então, eu gostaria de entender de que forma esta grave ameaça se consolidou de forma material. Porque ameaça é ameaça. Quando eu acuso alguém de ter me ameaçado em algum momento, por escrito, por fala, ele me fez uma ameaça. Mas nesse caso ameaçou quem? De que forma? De que forma a democracia, com D maiúsculo, tão defendida, de que forma ela foi ameaçada? Ela esteve ali no limite de ser extinta no Brasil? Eu continuo sem absolutamente nenhuma resposta para essas dúvidas.
Daqui a pouco a gente vai trazer a informação sobre o voto de Luiz Fux, quais os sinais que ele emitiu no dia de hoje com aquela divergência, uma rápida discussão com o ministro Moraes e também com o ministro Dino. Antes de chamar Roberto Mota, Alexandre de Moraes também rebateu a crítica do advogado-geral Augusto Heleno, advogado do general Augusto Heleno, de que o magistrado teria feito perguntas demais durante as sessões de delação premiada. A gente tem, inclusive, esse trecho. Vamos acompanhar. E mais, não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado dizendo o número de perguntas que ele deve fazer. Há argumentos jurídicos muito mais importantes do que ficar contando o número de perguntas que o advogado fez, que o juiz fez. Segundo Moraes, não cabe a nenhum advogado censurar um juiz. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Que é preciso trazer e considerar nessa sua abertura de Os Pingos nos Is o voto do ministro Moraes. Mota. Não há motivo para se esperar nenhuma novidade, Caniato. Um julgamento que é presidido por um inimigo político do réu principal. Aliás, um magistrado que foi sancionado pelos Estados Unidos de acordo com a lei Magnitsky por violação de direitos humanos. E aqui não cabe nenhum julgamento sobre a correção ou não dessa sanção, mas ela é um fato. O réu também está sendo julgado por outro inimigo político e pelo ex-advogado de outro inimigo político. É possível que exista um universo paralelo onde isso possa ser descrito como justiça, mas nesse universo em que a gente vive, me parece mais correto descrever esse julgamento como político. Em um julgamento político, discordar do Estado é cometer outro crime. Se você discordar da decisão, isso pode ser considerado até litigância de má-fé. Se você manifestar a sua simpatia por um dos réus, você pode ser acusado de coação no curso do processo. É preciso muito cuidado. Não é Jair Bolsonaro e nem os outros réus que estão sendo julgados. É a liberdade de expressão e, principalmente, a liberdade de discordar do Estado. Pois é, e tem um outro trecho, viu, Dávila, em que o ministro Moraes rebate o advogado do general Augusto Heleno, que ele disse o seguinte: a ideia de que um juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação com o sistema acusatório. Essa é uma alegação esdrúxula. Não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado dizendo o número de perguntas que ele deve fazer. E é preciso lembrar, né, que o advogado chegou a apontar o volume de perguntas feitas pelo ministro Moraes, algo em torno de 300 questões, versus 50 do Procurador-Geral da República. Dávila. Nada de censurar o magistrado, não é nada disso. O que o advogado fez foi apenas pontuar a discrepância entre perguntas feitas pelo Procurador-Geral da República, naquele tempo que estava investigando o caso, e o juiz, que naquele tempo devia ser, na verdade, um árbitro ou um condutor desta colocação. Então, assim, ele não é uma acusação, não é nada, é apenas para ilustrar um ponto da desproporção do número de perguntas feitas pelo magistério em vez de fazer pelo Procurador-Geral da República. Era apenas para pontuar uma coisa. Não tem nada de afetar ou dizer ou censurar o ministro, não tem nada disso. O fato é o seguinte: a narrativa já estava pronta, o voto já estava pronto e não seria nenhuma colocação de advogados que ia demover ou fazer o relator a rever os votos. Porque, como nós falamos aqui, este é um julgamento político e não jurídico. E isso mostra uma fragilidade gigantesca, porque todos os cidadãos esperam na justiça essa imparcialidade, seguir como é a lei, procurar se atentar às materialidades, porque senão, amanhã, Caniato, esquece Jair Bolsonaro, esquece o Supremo. Imagina um cidadão comum. Se amanhã você vai ser julgado pelas cortes, baseado em teses, em conjecturas e não em materialidade, nós adentramos o caminho da arbitrariedade, porque nós não sabemos o que passa na cabeça daquele juiz.
Aliás, isso já vinha acontecendo muito antes do julgamento do ex-presidente da República. Dependendo da vara onde você cai ou da turma onde você cai, o voto era completamente oposto. Então, se o voto é completamente oposto, determinada vara que uma pessoa cai, o processo cai, mostra que a lei, os preceitos legais não estão sendo seguidos como eles são, porque não pode ter votos tão divergentes. Quando é divergente, é aquele neoconstitucionalismo, ou seja, você interpreta a Constituição e as leis não como elas foram escritas, não o seu espírito da lei, você interpreta como elas deveriam ser. E isto é a fonte da insegurança jurídica que reina no país. O Brasil vive um grau extraordinário de insegurança jurídica porque não é mais o que está na lei que define a conduta de alguém, é o que está na cabeça de um juiz. Isto mostra a debilidade que se tornou o devido processo legal no país.